proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi para a montanha a fim de rezar, e passou toda a noite em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem também deu o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Jesus desceu da montanha com os 12 apóstolos e parou num lugar plano. Estava ali uma numerosa multidão de discípulos, com muita gente do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Foram para ouvir Jesus e serem curados de todas as suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos impuros foram curados. Toda a multidão procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Jesus escolhe 12. Por que 12? Não poderia ter escolhido 10? Não poderia ter escolhido 5? Poderia ele não ter escolhido, mas escolheu. Por que dessas numerosa multidão de discípulos, ele escolhia apenas 12? Jesus escolheu apenas 12 apóstolos, 12 discípulos para segui-lo, porque ele confiou que esses 12 apóstolos seguiriam fielmente a palavra dele. E é isso que se dá no Evangelho de hoje. Para seguir fielmente a palavra de Jesus, nós precisamos ter a atenção, nós precisamos ter a paciência e, acima de tudo, nós precisamos ter o entendimento de que Jesus, às vezes, vai falar algo que nós não queremos ouvir. Este algo, às vezes, é para a nossa mudança, é para a nossa conversão, mas, acima de tudo, é para nos transformar de uma forma concreta. Se eu quero pregar o evangelho, eu também preciso estar preparado para escutar as críticas, porque nem sempre as pessoas vão gostar daquilo que eu falo, nem sempre as pessoas vão gostar daquilo que eu mostro. E está certo que elas não gostem, porque eu sou humano e é minha humanidade que fala mais alto. É a minha humanidade que deixa ao encontro de Jesus. Porém, quando nós se abrimos para escutar o outro, nós ficamos mais próximos de Jesus. Mas se a gente fecha o ouvido para escutar somente as coisas do mundo, nós não se aproximamos de Jesus. E é isso que ele evidencia no Evangelho de hoje. Para abrir o seu olhar ao mundo, para mostrar ao mundo que o mundo tem salvação, ele escolhe 12. E por que ele escolheu esses 12? Porque ele enviaria os 12 em cada região da Judéia, em cada região de Israel. Por que ele escolhia 12, então? Para pregar as 12 tribos de Israel. Para pregar em tudo quanto é canto. Para que todos os locais tenham ouvidos e para que todos os locais escutem aquilo que Jesus quer dizer. Escutar aquilo que Jesus quer dizer não é fácil. Não é simples. E muitas das vezes precisa de uma conversão concreta para escutar aquilo que Jesus tem a dizer. E é aí que vem a atenção. Vejam que Jesus escolhe, mas ele escolhe em par. E por que ele escolhe em par? Porque uma voz sozinha não ecoa. Mas se nós falarmos em dupla, a voz ecoa com mais força. E é exatamente isso que ele nos quer dizer. Não adianta a gente tentar mover o mundo sozinho, a gente não vai conseguir. Para a gente conseguir realizar os desafios, eu preciso ter um ombro ao meu lado, capaz de me sustentar nos momentos de queda.
capaz de me levantar na hora em que eu capoto. Se eu tenho este ombro, eu consigo escutar com mais facilidade aquilo que Jesus tem a dizer. Pessoas que ficam na exclusão, pessoas que acham que não conseguem ter este contato com o outro, dificilmente vão conseguir chegar a escutar a voz de Deus. Porque elas não conseguem escutar nem aquilo que o outro tem a dizer. E aí Jesus dá uma outra pista para o evangelho. Vejam que uma numerosa multidão acompanha Jesus. Uma numerosa multidão segue a Jesus. E dessa numerosa multidão, Jesus começa a ensinar, a curar e a mostrar uma força que saía dele. Caríssimos irmãos e irmãs, essa mesma multidão que seguia Jesus é a mesma multidão que vai pedir para crucificá-lo posteriormente. As aparências enganam. E se nós seguirmos somente pelas aparências, se eu for um católico somente de aparências, se eu sou um cristão somente de aparências, eu estou indo no caminho errado, porque eu começo a seguir tal pastoral, eu começo a fazer tal pastoral, e aí eu começo a me engrandecer porque eu tenho mais experiência do que aquele que entrou ontem, e eu começo a ensinar o outro da forma que eu aprendi, mas muitas vezes a forma que eu aprendi está errado. O problema não está em eu ensinar. E isso Jesus mesmo disse. Nós devemos mostrar ao outro aquilo que nós aprendemos, porém, não com autoridade, mas com empatia. Mostrar amor através dos gestos em que nós mostramos para o outro. E aí o outro vai querer praticar, não porque deve praticar, não porque está certo, não porque vai resultar em algo que é penal, mas por amor. Eu sempre digo para vários coroinhas quando eles são investidos, né? Quando eles vão servir comigo, de vez em quando eu viro para eles e falo assim: sirvam por amor. Errou, tudo bem. Acontece um erro, o outro acontece. O que nós devemos ter no nosso coração é servir por amor. Se eu estou fazendo tal pastoral porque a pessoa pediu, porque o outro quer, porque a família quer, eu não estou no caminho certo. A opinião é minha. Quem deve seguir a pastoral por livre e espontânea vontade sou eu. E ali sim nós vamos fazer por amor. Quem escuta, escuta por amor. E este amor joga uma força enorme, capaz de espalhar energia a todos aqueles que pedem. É isso que Jesus nos mostra para o Evangelho de hoje. Com a solidariedade, com a união entre as pessoas e com o amor para tudo que nós formos fazer, as ações ficam mais fáceis, os desafios ficam mais fáceis e as coisas ficam mais fáceis de ser resolvidas. Que no Evangelho de hoje, então, nós saibamos ter verdadeiramente todas essas soluções para a nossa vida. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.